Hoje eu vou te dar dicas muito legais para você perseverar na sua leitura bíblica em 2026 e se você não começou ainda, para você começar logo. Eu sou a Lô e é um prazer te receber aqui. Eu sei que talvez você já tenha começado e parado a leitura bíblica, ou então você pensou em começar, mas não começou e agora o ano já está passando e você está naquela de acho que vou começar ano que vem. Mas não faça isso. Você pode começar e deve começar agora. E eu vou te dar algumas dicas para que você consiga avançar aí nesse projeto que você deseja executar, que é o projeto de leitura bíblica. Tem uma forma que é a forma mais tradicional de você começar a leitura bíblica anual. Lembra que não importa em qual momento do ano você está. O importante é que você leia e tenha consciência de que no ano que vem, se Deus quiser, você vai terminar essa leitura bíblica. Então é importante perseverar. Esse primeiro método que eu vou falar aqui é um método mais conhecido, que é você ler durante a semana, de segunda a sexta, 3 capítulos por dia, e no sábado e domingo você lê 4 capítulos por dia. E assim, daqui a um ano, você já vai ter terminado a sua leitura bíblica. Nesse método, você começa a leitura em Gênesis mesmo e termina em Apocalipse. Mas eu quero dar uma segunda sugestão para aquelas pessoas que têm dificuldade de manter a constância, de serem perseverantes na sua leitura. E essa segunda sugestão foi o que eu fiz quando eu comecei a leitura bíblica. Eu não tinha esse hábito. Uma hora eu lia, outra hora eu não lia, a maioria das vezes eu não lia, mas de vez em quando eu dava uma lida ou outra. E eu queria muito construir esse hábito de ler a Bíblia todos os dias. Depois disso, foi muito mais fácil para mim para começar a leitura bíblica anual. E o que foi que eu fiz? Eu comecei lendo a Bíblia pelos livros menores. Então, eu não comecei por Gênesis. Gênesis é um livro muito grande. Então, dá uma sensação para aquela pessoa que não tem o hábito de que ela não está avançando. Então, passam 5, 6, 7 dias e a pessoa está ali em Gênesis, lendo Gênesis, lendo os capítulos de Abraão, de Jacó, de José, e não passa o tempo. Então, a sensação é de que você não está avançando e acaba que a pessoa que não tem esse estímulo, de, poxa, tô travado aqui em Gênesis, não vou conseguir avançar, essa pessoa acaba desistindo. Então, a minha sugestão é comece pelos livros pequenos. E aí, eu vou te dar uma outra sugestão. Começa em Gálatas até Judas, que são as cartas finais ali da Bíblia. Por quê? Porque são livros curtos, cada um deles tem mais ou menos de 1 a 6 capítulos. Então, alguns têm um capítulo só, dá para você ler em minutos. Tem outros que têm 2, 3, 5, 6 capítulos, então são livros muito fáceis de ler. Se você começar por esses, de Gálatas até Judas, você vai terminar de lê-los aproximadamente em 20 dias, se você ler 3 capítulos por dia. Então, em 20 dias, você vai conseguir ler 18 livros da Bíblia. Gente, tem motivação maior do que essa? 20 dias só, você vai chegar e vai pensar assim, nossa, já li 18 livros da Bíblia. Depois que você ler todos esses, aí sim você vai para Gênesis. Porque a sensação que vai te dar é, poxa, já avancei tanto. Você vai ter aquela força de vontade, vai ter aquela sensação de que você é capaz. Nossa, eu já li 18 livros da Bíblia, eu consigo ler a Bíblia toda, eu consigo ler todos os outros livros. E começa ali de Gênesis, mesmo esquema. 3 capítulos por dia, se você se deparar com uma história que você goste mais. Por exemplo, eu amo a história de José. Então, quando chega em José, eu acabo lendo mais 4, 5 capítulos. E tem outras histórias que são mais cansativas. Por exemplo, quando chega em números, E aí começa aqueles números bem gigantes. Você pode ler um capítulo só, não tem problema. O importante é que você não desista. Então, você vai pensar, poxa, hoje eu tô lendo 6, 7 capítulos desse livro aqui que eu gosto, dessa história aqui que eu gosto. Mas, quando chegar um pouquinho mais lá na frente, pode ter um capítulo que é mais cansativo, então eu vou ler um pouquinho menos. O legal de você começar dessa forma, nas cartas finais,
é que essas cartas, elas também são muito mais fáceis de você aplicar os ensinamentos, porque elas são conselhos para as igrejas ou para alguém específico. Então, são conselhos diretos. Então, faça isso, não faça aquilo, haja dessa forma, não haja dessa forma. Então, quando você estiver lendo, você vai pensar assim, poxa, legal, eu consigo aplicar isso hoje se eu quiser. Agora, se você começa lendo em Gênesis, você está lendo uma história, né? Então, às vezes, é muito mais difícil para quem está começando extrair um ensinamento daquele conteúdo. Então, o meu conselho é, se você está começando hoje a leitura bíblica e você tem essa dificuldade de se manter perseverante, começa em Gálatas, vai até Judas, lendo 3 capítulos todos os dias. E, gente, quando você lê esses capítulos, no final da leitura, sempre se faça 3 perguntas. Primeira, como eu consigo ver Deus nesse capítulo? O que eu aprendi sobre Deus? O que eu aprendi sobre a essência, sobre o caráter de Deus? Então, você vai responder essa primeira pergunta. Segunda pergunta, o que eu aprendi sobre mim? O que eu vi, que eu me identifiquei aqui, que eu preciso mudar? Ou então, o que a Bíblia diz sobre mim nesse capítulo? Sobre o ser humano, sobre a minha pessoa? Como eu posso me identificar com as coisas que estão aqui? Terceiro, como eu posso praticar isso no dia de hoje? Então, se naquele capítulo disse, não minta, olha, hoje eu que tenho uma dificuldade, vamos dizer que você tem uma dificuldade com mentira. Então, eu tenho uma dificuldade com mentira. Então, hoje eu vou exercitar aqui de só falar a verdade, eu não vou mentir. Então, você vai procurar meios de praticar aquilo. Lohane, mas e quando eu terminar todas as cartas e voltar para o Gênesis, né? Como que eu vou achar ali um conselho prático? Porque você disse que é mais difícil. Olha só essa dica. Tem um capítulo que eu acho muito legal em Gênesis, que fala que Abraão, em todos os lugares que ele estava, que ele chegava, ele levantava um altar de adoração ao Senhor. E ali está contando sobre aquele personagem, sobre aquela pessoa, mas nós podemos aprender com aquilo. Então, aquilo ali me inspira, por exemplo, se eu estiver no trabalho, se eu estiver em casa, se eu estiver na academia, se eu estiver no mercado, eu quero que as pessoas vejam o altar que eu levantei ao Senhor. Que altar é esse? De uma vida de adoração, de uma vida de devoção. Então eu quero que elas vejam o amor de Deus, eu quero que elas vejam a bondade de Deus, eu quero que elas vejam a alegria do Espírito Santo através da minha vida. Então você já vai pegar ali como referência para aplicar no seu dia a dia. Você não precisa escrever se você não quiser, mas se você puder, vai ser muito legal também. Então, esse é o meu conselho para você. Começa hoje, independente do dia em que você está, o momento do ano que você está. Se você está assistindo esse vídeo em junho, em agosto, enfim. Se você está assistindo esse vídeo em dezembro, que você possa começar. Começa ali pelas cartas. Isso vai te ajudar a ter uma sensação de avanço, de progresso e vai te dar motivação para você continuar. Você vai pensar, já li 18 livros da Bíblia, então agora eu vou voltar lá para o Gênesis e vou ler até o final, porque eu creio que eu vou conseguir. E é claro, se chegar ali, você está em Gênesis, chegou ali em Gálatas de novo, se você quiser pular porque você já leu, ótimo, vai para Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Se você quiser reler, perfeito também. Então, acho que isso vai te dando esse gás aí para você prosseguir, para você continuar, vai te ajudar muito nessa leitura. É uma dica bem simples, mas que pode mudar toda a sua vida. As cartas dão conselhos práticos da vida cristã e isso contribui muito, muito, muito para a nossa vida. É claro que todos os livros da Bíblia são importantíssimos, mas eu estou querendo te convencer de que começar ali por Gálatas e ir até Judas não é uma perda de tempo, tá? Você vai aprender e vai conseguir aplicar muitas coisas no seu dia a dia bem rápido. Então, que Deus abençoe você, a sua leitura. Se você gosta desse conteúdo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e até a próxima, se Deus quiser.